A palavra é Jesus Cristo. Hoje nós celebramos o 15º domingo do tempo comum. No mês das férias, queremos abrir o nosso coração e nossa vida, nossa casa e nosso mundo com todos os seus sistemas para que tudo se torne favorável à semeadura do reino de Deus. A palavra do reino de Deus que é lançada pelo próprio Deus, pela Igreja, pelos nossos pais, catequistas, evangelizadores em nossa vida, em nossos corações. Queremos abrir os ouvidos, os olhos, queremos abrir tudo para que, como terra boa, produzamos frutos que valham a pena. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, disse um poeta. A palavra de Deus vale sempre a pena, apesar de nossas resistências e das dificuldades que qualquer um de nós encontra todo dia para ser fiel ao Senhor. Bem-vindos ao programa A Palavra é Jesus Cristo, que nos ajuda a celebrar a liturgia. A palavra de Deus, que é luz para os nossos passos, lâmpada para o caminho de nossa vida. Com a Igreja Católica, neste 15º domingo do tempo comum, nós rezamos para começar a Eucaristia. Ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho, dai aos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na liturgia da palavra deste 15º domingo do tempo comum, temos na primeira leitura o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículos de 10 a 11. O salmo responsorial será o Salmo 64, com 4 estrofes, tendo entre elas o refrão: A semente caiu em terra boa e deu fruto. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 18 a 23. E o evangelho será o de Mateus, no capítulo 13, versículos de 1 a 23. Bem-vindos à escuta da Palavra de Deus. Já somos uma comunidade numerosa que, a cada dia, dedicamos um tempo à escuta do Senhor, para que Sua Palavra, como boa semente, penetre em nossa vida e nela encontre favores. Favores de conversão, de adesão, de escuta, de compreensão, de visão, de conversão, para que produza os frutos que Deus espera de nós. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa deste 15º domingo do tempo comum. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia. Antes, realizará tudo o que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos e está dividido entre 3 partes. Eles não foram escritos de uma vez e não foi escrito também só por uma pessoa. Do capítulo 1 ao capítulo 39, nós temos o primeiro Isaías. E esta parte do livro se dá bem antes do exílio. Poderia ser situada em Jerusalém, e aqui temos o Isaías, profeta
chamado por Javé em Jerusalém. A segunda parte do livro vai do capítulo 40 ao capítulo 55. E aqui temos então o segundo Isaías. Hoje lemos um trecho da última sessão desta parte do profeta Isaías. É o Deutero Isaías, o segundo Isaías. Aqui temos a caneta de Isaías de Jerusalém e de outros profetas, porque já estamos dentro do exílio. O exílio é um momento muito triste da vida do povo e, portanto, por lá temos profetas que atuam e, com Isaías, dão forma a esta segunda parte do livro. A terceira parte do livro vai do capítulo 56 ao 66. Então é o trito Isaías, ou terceiro Isaías. Esta parte do livro vem escrita por Isaías e as comunidades que voltam do exílio. E já estamos no terceiro momento histórico de Israel. O texto que acabamos de ouvir, de 2 versículos, se situa no Deutero Isaías, no segundo Isaías, e se refere à palavra de Deus alegorizada. Alegoria é um recurso didático, bíblico, literário, para ajudar as pessoas a compreenderem mistérios grandes. Deus não é alguém tão fácil de ser compreendido. A palavra que Ele nos manda também não. Por isso, a palavra de Deus é comparada pelo autor do texto que nós ouvimos como uma chuva, ou o efeito que a neve, como o gelo que se derrete, tem quando desce do céu para a terra. Na terra, a água que desce da chuva, da neve, tem a função de irrigar, fecundar a terra, fazê-la germinar, dar semente para o plantio e produzir a alimentação do povo. O autor então faz uma comparação e diz: assim como a chuva e a neve, assim também a palavra que sai da boca de Deus não volta para ele vazia. A palavra é missionária e comissionada. Deus manda a sua palavra com esperança, a esperança de que ela produza o fruto que ele pretendeu ao enviá-la. Ela vai realizar tudo o que for da vontade de Deus e produzirá os efeitos que ele mesmo pretendeu quando a enviou. Então, nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, não ouvimos qualquer palavra, não é qualquer parlamento, é a palavra daquele cuja palavra é viva, é eficaz, permanece para sempre e, portanto, ela tem vontade própria e vida própria. Ela vai acabar produzindo efeito na vida da gente. É claro que produzirá mais ou menos efeitos e frutos a depender de como nós a acolhemos. Mas, no fim, tudo vale a pena, porque a palavra é palavra séria, comprometida, que também espera compromissos para que produza frutos e transforme a realidade que encontra ou em que se está. Que Deus abençoe a cada um de nós com seu Espírito que prepara em nós a escuta da palavra, para que nós acolhamos sempre a palavra de Deus, como Maria, como os santos e santas que nos incentivam com o seu testemunho a dar a Deus o nosso sim e ter a face da terra transformada e melhorada. Bom proveito da palavra de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, dos estímulos que o Espírito de Deus lhe dá, dos seus dons, para que sua vida mude logo e produza tantos e bons frutos como o Senhor espera e como você mesmo sabe que necessita. Está todo mundo esperando. Deus e todos os que nos circundam estão esperando que a palavra divina produza um fruto bom em nossa vida.
Vamos lá? Prepare o coração, prepare a mente, abra os olhos, os ouvidos. A palavra de Deus, como boa semente, como chuva maravilhosa, vai germinar, vai fazer fecundar a sua vida e produzir muito fruto. Bom domingo! Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje, que começou irrigando, fecundando e fazendo germinar a semente dentro de nós. Um abraço e até logo. As sementes que me deste que não eram pra guardar, pus no chão da minha vida, quis fazer frutificar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Pelos campos deste mundo quero sempre semear os talentos que me daste para eu mesmo cultivar. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, e em tua mesa quero pôr. Quanto mais eu for plantando, mais terei para colher. Quanto mais eu for colhendo, mais terei a oferecer. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. Os meus dons que recebi pelo Espírito do amor, trago os frutos que colhi, em tua mesa quero pôr. A palavra é Jesus Cristo. A palavra de Deus, boa semente, está caindo o tempo todo na vida da gente. Muita gente está ouvindo a palavra. Você a ouve. Eu também quero escutá-la. E queremos que nosso coração seja um bom receptáculo. Que nossa mente concorde. E o coração também. Concordar quer dizer afinar o coração com o coração de Deus, para que compreendamos a palavra, nos comprometamos com a palavra, que a nossa vida se torne palavra vivente. Sim, como o Verbo de Deus se fez carne, na carne de Maria, na pessoa de Jesus Cristo, também em nós aconteça o que aconteceu com ela. Que Nossa Senhora seja sempre para nós este exemplo, este estímulo da possibilidade feliz de ouvir a palavra de Deus e Jesus Cristo, que é a palavra de seu Pai, encarnar-se em nossa vida. Nós nos tornaremos um com Ele, um só em Cristo Jesus, para fazer tudo o que Ele nos disser, como foi o conselho dado por Maria aos discípulos
produzindo um grandioso milagre de água que se transformou em vinho bom e abundante. Do mesmo modo, nossa vida pode receber de Maria e de tantas Marias e de tantos Josés e de tantas pessoas que pela sua boca o Senhor vai falando com a gente para que a gente escute a palavra de Deus, faça tudo o que Ele nos disser e nossa vida se torne bela, bonita, farta, abundante. Deus vai passar em nossa vida e vai fecundar com seus passos o terreno que cada um de nós é. Nosso tempo não será mais o mesmo se esta acolhida, esta passagem for frutuosa em nosso meio. No nosso tempo, nós estamos carentes dessa passagem de Deus, desta visita de Deus. Nosso tempo está visitado por pessoas que querem ser como deuses, mas que têm tiranizado e estragado a vida de tanta gente. Até a natureza parece se rebelar, protestar contra tanta maldade, tanta vida de costas para Deus. A natureza parece nos gritar: parem com isso, voltem-se para o Senhor, nosso Criador. Voltemo-nos para Deus quanto antes. A natureza está dizendo isso. As guerras e as relações comerciais e imperialistas tão tristes que um punhado de homens está querendo fazer no mundo, mas também incentivando tantos outros nas nações a se corromperem, sobretudo no governo da coisa pública, no governo do dinheiro dos pobres, produzindo morte, fome, escassez de recursos, doenças, inoportunidades, desesperos, desesperanças. Nós estamos aqui para dizer ao Senhor: bem-vindo, Senhor, passa de novo em nossa vida. Nós vamos contigo, nós abriremos as portas a Cristo. Nós estamos aqui para colaborar e concordar com o teu coração e assumir a tua palavra para que, no lugar destes desfrutos, destas destruições que estamos vivendo atualmente, a tua palavra produza fruto de vida, vida em abundância, saúde, meios bonitos e dignos de vida cidadã, uma derrubada, como Maria já preconizou no seu Magnificat, uma derrubada de todos estes ladrões que nos governam, que nos assaltam com leis, com vida bilionária, com uma vergonha para nós. Nós queremos com voto, com urna, votar e tirar esta raça de pessoas tão tristes, tão ruins, para colocar pessoas que nos deem esperança e que aprendam na escola da palavra boa, da palavra da graça, não aquela prática de desgraças que até aqui se tem imposta à população toda, mas uma vida de serviço, de produção de meios para se viver, não para morrer, de verdade, de justiça, não de mentira, de desinformação, de pilantragem, de cultivo de narcotráfico, de tudo aquilo que gera morte. A morte de muitos, a vida boa e folgazã para uns poucos. Não, nós diremos não, e de um modo eficaz a tudo isso, no pleito que se aproxima. Sim, a nossa palavra é palavra que produz efeitos. A nossa fé não é uma brincadeirinha. A nossa adesão a Cristo Jesus não é fantasia, não é populismo, não é brado, é efeito, é efetividade. E é por aí que a gente entra. É no silêncio de atitudes cônscias, maduras, inteligentes. Isso sim, levará o nosso povo a uma virada de chave, a uma virada de página, para que os mentirosos desapareçam e ressurjam homens e mulheres que concordam com a verdade
que não admitem roubar, que vivem para partilhar e não para acumular, roubar, pilhar da vida dos pobres o que lhes é de direito. Que Deus nos abençoe para que a sua graça nos ajude a rezar a salmodia, a hinodia, a liturgia, com a vida como ela é e necessita da graça de Deus. A religião jamais poderá ser um entorpecente, como alguém disse há pouco tempo. A religião é para gerar vida, vida inteligente, vida efetiva, vida que vem daquele que é o Senhor da vida e que tem na mão a vida da gente. Os que enganam, os que roubam, estão com seus dias contados. A vida do povo é vida eterna. E Deus tem essa esperança ao nos enviar a sua palavra. Por isso estamos aqui, para ouvir a palavra de Deus, celebrá-la, cantá-la, salmodiando ao Senhor, louvando ao Senhor. Vamos rezar então, nesta mística, nesta espiritualidade, o Salmo 64, cujo refrão coloca em nossa boca hoje: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Primeira estrofe: visitais a nossa terra com as chuvas, e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas, e preparais o nosso trigo. Refrão: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Segunda estrofe: é assim que preparais a nossa terra, vós a regais e aplainais. Os seus sulcos com a chuva amoleceis, e abençoais as sementeiras. Refrão: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Terceira estrofe: o ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto. Refrão: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Quarta estrofe: as colinas se enfeitam de alegria, e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. Refrão: a semente caiu em terra boa e deu fruto. Que belo, não é? Este Salmo 64, para cantarmos em comunidade neste domingo. Que Deus te abençoe. Passe na tua vida. Fecunde teus caminhos, tua mente. Fortaleça-te de virtudes. Coloque em ti o seu espírito, para que todo dia, em tudo o que tu fizeres, a tua vida produza tantos e bons frutos para ti, para os teus, para todos, para Deus. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente
vossa terra, vós a regais e aplainais os seus surcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras, a semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos, transborda a fartura onde passais, brotam pastos no deserto, a semente caiu em terra boa e deu fruto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos, nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A palavra é Jesus Cristo. Nesta terceira parte do nosso programa, vamos ouvir a segunda leitura da Santa Missa de hoje. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ela espera ser libertada da escravidão da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Temos aqui no capítulo 8, versículos de 18 a 27, a descrição também alegórica que Paulo faz de uma situação sentida, vivida por todos nós todo dia. É a sensação do sofrimento, da dor, como que em dores de parto, diz ele, mas não é uma dor absurda, sem sentido, que não tem objetivo. Nós estamos sentindo dores de parto. O que significa dor de parto? É uma dor passageira, porque depois da dor e do parto, nasce uma criança, nasce uma realidade nova, uma história nova começa. Vem da dor, mas nela não fica. Tem promissão,
tem vida pela frente, tem novidade por aí. Este o contexto mental em que o texto está situado. A criação e nós também experimentamos a esperança de mudança. Sofremos com a situação atual, mas sabemos esperar algo de melhor e que vem por aí totalmente novo. A criação geme. Nós gememos. O texto está incompleto nesta leitura, mas se você chegar ao versículo 27, até o Espírito vem gemer com a gente. Nós estamos acompanhados do Espírito do Senhor, de Deus, que jamais nos deixa, jamais nos abandona. O Espírito está conosco, porque o Pai e o Filho o enviaram. O Espírito dirige a nossa história, a nossa igreja, a nossa comunidade, a vida de cada um de nós, a minha e a tua. É o Espírito que dirige tudo. Portanto, nós somos pneumáticos. Nós temos o carisma, nós somos carismáticos. Sim, nós somos do Espírito. Somos espirituais. Temos espiritualidade. A nossa espiritualidade é a espiritualidade da esperança. Portanto, é escatológica. O reino de Deus está já no meio de nós, porque Jesus está conosco e mandou para nós o seu Espírito que está conosco. Está gemendo com a gente, está esperando com a gente. Nós temos tantos motivos para gemer hoje e ouvimos tantos gemidos. Gemidos de crianças que são chutadas por seus pais, mortas, abusadas, largadas, feitas e abandonadas por aí, na fragilidade natural da primeira fase de uma pessoa, sujeita à morte por causa de doenças e descasos e falta de um ninho onde a criança seja protegida, preservada e desenvolvida. Estamos ouvindo os gemidos de adolescentes, vítimas de abusos, bullying, no seu psicodesenvolvimento natural, em escolas, em casa, em todos os ambientes, que tem que trabalhar muito cedo para poder comer. Que coisa mais triste! Estamos ouvindo o grito das meninas prostituídas, dos meninos abusados e levados para o narcotráfico muito cedo, e mais cedo ainda entrarão no cemitério, mortos, ou de adolescentes mortos vivos, zumbis, agora completamente comprometidos no seu presente, porque o futuro não se sabe como será. Quem os tirará desta desventura, desta angústia, desta morte, deste inferno? Experimentam o inferno muito cedo na sua história. Estamos ouvindo os gemidos de jovens que estão se suicidando, jovens em desespero completo, jovens doentes, sem educação, sem perspectiva de empenho daquilo que estudaram, da sua faculdade, sem grana para custear as suas despesas. Jovens que têm que se prostituir, que têm que roubar, que têm que entrar em esquemas para viver, como única possibilidade que enxergam. Jovens que estão entrando para a vida da influência ou da prostituição sexual, da produção de conteúdos para poder vender e se venderem para poder ter alguma coisa. Estamos ouvindo os gemidos de casais que entraram para a união do matrimônio sem preparação alguma. E como tudo ficou difícil. Tiveram talvez sonhos de Ícaro, porque voaram muito alto, não pisaram no chão
não se prepararam com a devida paciência e a ciência, o conhecimento para amar e serem amados. E então, casamentos que nunca deveriam ter acontecido, aconteceram na liturgia, mas nunca aconteceram no sacramento. E então tudo pode ser colocado ao chão. Nada produz, tudo se torna estéril. Por fim, se transforma em violência, em abandono, frieza e até mesmo na morte, nos feminicídios ou nos homicídios, nos abandonos, nos divórcios, na solidão. É um grito, gemido, muito triste que a igreja escuta nas suas diversas pastorais, pastoral da criança, pastoral da juventude, pastoral familiar. Mas também temos o gemido de tantas pessoas que estão nas deficiências, largadas e isoladas, nas síndromes, os sindrômicos, que são pessoas que servem apenas de porta de recurso, de benefícios, para que outros se usem dos recursos que estes deficientes percebem do Instituto Nacional de Seguridade Social. Os que têm Down, os que têm qualquer outro tipo de deficiência ou de dificuldades especiais, os que tiveram qualquer deficiência na infância e levam para toda a vida o drama de não terem uma vida decente. Nós estamos ouvindo todos estes gemidos, com a graça que nos assiste para termos esperança, não desespero, não tristeza, mas a alegria de esperar que os filhos de Deus vão se manifestar, a glória dos filhos de Deus vai se manifestar apesar de tudo isso. Estamos gemendo sim, com os idosos, com os pobres, com os sem nada, com os sem esperança do nosso tempo, com os sem fé, sem religião, sem igreja, sem ninguém, sem família, sem alegria e sem vida. Nós queremos ser para todos um pouco de ar para respirar, de palavra boa, da boa palavra para ouvir, de esperança para nutrir a luta do dia a dia. Que Deus nos leve na nossa missão para a vida de todos estes irmãos e irmãs, a fim de que possamos ser um alívio do sofrimento para todos. A todos bom domingo, e que a graça de Deus, que nos faz ouvir a palavra, nos leve à sua prática, produzindo frutos de vida e esperança em abundância. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a quarta e última parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive e deixa viver.
Não mais estes rios poluídos, não mais este lixo nuclear, não mais o veneno que se joga no campo, nos rios e no ar. Não mais estas mortes sem sentido, não poluirás e não matarás. A terra é pequena e limitada, se a terra morrer, também morrerás. Também morrerás. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive, deixa viver. Não mais a tortura, nem a guerra, não mais violência, nem rancor, não mais o veneno que se joga na mente do povo sofredor. Não mais este medo sem sentido, não destruirás nem oprimirás. A vida é pequena, entrelaçada, se o homem morrer, também morrerá. Também morrerá. Diante de ti ponho a vida e ponho a morte, mas tens que saber escolher. Se escolhes matar, também morrerás. Se deixas viver, também viverás. Então vive, deixa viver. A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje o 15º domingo do tempo comum e ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem.
É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olhando bem a estrutura desta palavra que ouvimos hoje, temos uma pequena introdução para situar Jesus e a multidão que o ouvia. Temos a proposição da parábola e entre esta e a alegoria, que seria como que a explicação da parábola dada por Jesus, temos um interstício, colocação de uma reflexão sobre a capacidade de escuta ou de recusa, de abertura ou de fechamento, com a sua fundamentação profética, para dizer que há bem aí um drama. Não é a mesma coisa ouvir ou deixar de ouvir, abrir-se ou fechar-se, compreender ou não, acolher ou recusar a palavra. Se acolhida com abertura e compreensão, a palavra produz o fruto daquele que a enviou, que aquele que a enviou esperava produzir. Com fechamento, recusa e desprezo pela palavra que se ouviu, tudo pode se perder. Entretanto, a palavra tem vida própria. A palavra é Jesus Cristo. A palavra penetra e produz fruto sempre, apesar das resistências. E vale a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, porque em graduações diversas, do muito para o pouco, a palavra acaba produzindo efeitos e frutos em quem a acolhe. Jesus então fala inicialmente da semente. Semente que foi jogada, semeada e que caiu em 4 tipos de terrenos. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, à beira da estrada, lá onde não tem nenhuma proteção, não tem terra fofa, está tudo duro, e então a semente fica exposta a ser roubada. Os pássaros se encarregam disso. Uma outra parte cai em terreno com pedras. As pedras não têm muita terra, tem um pouco, serve apenas para que as sementes brotem, mas depois, faltando profundidade,
O sol vem e queima tudo. A terceira parte da semente cai em meio a espinhos. E os espinhos crescem, sufocam as plantas e elas não produzem nada. E uma quarta parte cai em terra boa. E ali produz uma gradação de frutos que encanta. Um pode dar 100%, outro até mais da metade, 60%. Outro não dá muito, mas deixa esperança, dá pelo menos 30%. É 1/3 do esperado. Que bonito esse texto. Parece que já fotografa a vida da gente. Mas esta é a parábola do reino, a parábola da palavra de Deus, a palavra do reino que nós ouvimos. Como multidão que ouvia Jesus sedenta de vida e de esperança. Pode acontecer que na vida da gente, estes terrenos em que a palavra de Deus cai, precisa ser agora radiografado. A fotografia nos leva à radiografia. A parábola, que é a fotografia, leva à alegoria, que é a explicação, ou a radiografia, a olhada por dentro, como o coração da gente pode receber ou recusar a palavra. Jesus então explica a palavra. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, que é o discurso das parábolas do reino, Jesus explica 2 das parábolas que conta. São 6 parábolas. E destas, ele explica a primeira, da semente ou da semeadura, e a parábola do joio. As outras são mais fáceis ainda de serem compreendidas. Então, Jesus explica a parábola da semeadura. Diz que esta palavra, que esta semente, equivale à palavra do reino, a palavra do reino de Deus. O reino de Deus é Jesus Cristo, antecipando para nós a vida que o Senhor quer para todos, vida plena, vida em abundância, vida fraterna, vida respeitosa, vida construtiva, não destrutiva, vida de paz, de misericórdia, vida de pureza, vida de busca da justiça e da verdade, busca da mansidão, vida humana na sua plenitude. A palavra do reino é promotora da vida do reino no meio de nós, da vida cristã. Esta palavra, esta proposta de jeito de viver, esta ética cristã de viver no mundo pode encontrar resistências que Jesus alegoriza, compara com a beira do caminho, com um terreno pedregoso, com um terreno cheio de espinhos ou com uma terra boa. E diz que estes terrenos, estes locais onde a palavra do reino cai, são cada um de nós. Quem de nós não acolheu a palavra de Deus com desprezo? Naquela ocasião, cada um de nós foi beira de caminho, infértil, que não produz nada, com descaso. Às vezes a gente vai para a missa e volta para casa sem nada. Outras vezes a gente pega a Bíblia, a liturgia diária, escuta e não recolhe nada. Tantas vezes a gente nem reza, nem procura Deus. A conversão, a confissão, a sagrada comunhão, nada. Estamos secos que nem beira de estrada. Tu estás assim? Quem de nós não recebeu a palavra de Deus como uma terra superficial, em cima de pedras, com um coração duro, teimoso, fechado? Sim, ali o sol, inclemente, esquenta tudo, e o que era ruim se torna pior. O que era duro se torna torrante, cáustico, e então nada cresce. Até a oração de alguém, a boa palavra de alguém produz nada, porque seca rápido. Do jeito que pouca água seca rápido ao sol em cima de uma pedra, a palavra de Deus evapora. A grosseria, a rudeza, a ignorância são coisas muito tristes.
decepções para as pessoas e para Deus, para a igreja, para todos, para quem te ama. Tu estás como pedra rude. Tu és um pedregulho, tu és escândalo na vida de alguém. Esta palavra é para ti. Esta palavra é uma pedrada no teu rosto, mas é. E tem que doer. É para ti, é para mim. Nós somos esse tipo de terreno, sim. E temos todos dentro de nós. Vamos para o terceiro. Quem de nós não acolheu a palavra como uma complicação miserável, desgraçada, de tantas preocupações de riqueza, de tudo, de poder? Gente que quer entrar nas comunidades por causa de cargos, que se eternizam nos cargos. Que coisa mais vergonhosa nossos coordenadores não quererem servir, mas quererem cargos. Que coisa mais vergonhosa para todos aqueles, até ministros da Eucaristia, que querem se eternizar como ministros e inventam coisas e pegam a família para defender esta sua pretensão. Que coisa mais vergonhosa. Fazendo da Eucaristia um apoio para aparecer na igreja. Deixe disso, pare com isso. Que coisa mais feia. Mandato de ministro da Eucaristia é um pedido que a igreja te faz para fazer aquilo por um determinado período. 2 anos. Depois disso, ponha humildemente à disposição da igreja para dar lugar ao outro. Eu fui feito ministro e ministra da Eucaristia, agora vou morrer ministro. Quem disse isso? Você. E está inventando razões para aparecer na igreja. Pare com isso. Isso é feio. Você não nasceu assim. E da Eucaristia você se alimenta. Não aparece às custas dela. Pare com isso. Terminado o seu mandato de 1 ano, vá lá ao pároco e diga: está aqui terminado o meu mandato e estou muito feliz. Estou disposto ainda, mas deixo a igreja decidir. Isso se parece com aqueles padres que querem passar 50 anos numa paróquia. Isso é horrível. Isso é feio, isso é desonesto. Do mesmo jeito, o coordenador que faz de tudo para se reeleger, para continuar no cargo, com este carguismo, isso está lhe deixando feio, um cristão horroroso, um cristão cheio de espinhos. A palavra de Deus em você não está produzindo nada, nem em você nem nos outros. Sua palavra não vale nada. Porque a palavra do reino, a palavra de Deus não está na sua boca. Não faça isso com a comunidade, não faça isso com a igreja. Faz tempo que a gente está dizendo isso. Pare com isso. Largue o osso. Talvez você esteja por ali por causa de dinheiro, para aparecer às custas do dinheiro da comunidade. Você presta conta? Se você não presta conta, você é um desonesto. E se você desvia dinheiro para qualquer outra coisa, você é ladrão. Em nome da igreja. Você está roubando. Você não merece dignidade. Você não merece a credibilidade da sua comunidade. Nenhum de nós que faça isso vai para o céu. Se converta, se arrependa, vá se confessar. Pare com isso. A palavra de Deus está indo ao teu coração hoje como pontiaguda. Está te dizendo isso. Pare com isso. Você está envergonhando a igreja. Você está envergonhando a vida cristã. Não faça isso. Isso é feio. Isso não lhe torna decente. Se converta. Entregue seu cargo hoje, se esta for a sua atitude espinhosa, vergonhosa para a Igreja Católica. Por fim, quem de nós, uma vez ou tantas, não acolheu a palavra do reino com doçura, com simplicidade, com humildade, com liberdade e com generosidade? Quando isso aconteceu, nós fomos parecidos com aquela terra boa de que Jesus falava, em que a palavra do reino foi acolhida e produziu fruto. Se antes não produziu com aquelas atitudes horrorosas, pecaminosas, vergonhosas e escandalosas, então, em algumas ocasiões muito boas, ou quem sabe atualmente, tua vida está assim, uma terra boa, produzindo frutos, uns abundantes, 100 por semente. Noutras coisas a gente está produzindo um pouco menos, mas está produzindo. Não se despreze. Não pare. Não fique desanimado, não. Noutras coisas ainda, talvez aquelas mais exigentes, a gente está produzindo menos ainda. Mas nem por isso
Eu estou aqui em nome da igreja para te dizer que tudo vale a pena. Quando é pelo reino, tudo vale. Tudo pelo reino. Tudo pelo reino. Tu és discípulo do reino de Deus. Tu és discípulo missionário de Jesus Cristo. Tu és a palavra vivente de Deus no mundo e na tua comunidade. Tudo pelo reino. Eu te desejo bom domingo e que a graça de Deus produza em ti o fruto que ela espera. Com sua palavra, tua vida produza 30, 60, 100 frutos por cada vez que tu ouves a palavra do reino de Deus. Bom domingo, bom descanso, um feliz mês de férias para todos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide ao mundo inteiro anunciar a toda criatura a boa nova, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todos os povos celebrem nesta refeição o amor, a alegria de sermos irmãos e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu. Que todas as culturas se encontrem na fé e proclamem o que ensinou Jesus de Nazaré, e de ser missionário e de evangelizar um mundo sedento e faminto que espere este vinho, este pão, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu, o pão da vida, o pão do amor, o pão da unidade, o pão vivo descido do céu.
tecido